E aí, galerinha do barulho, hoje eu vou falar sobre Aristóteles. Espero que o áudio seja bom, se não tiver também, se vire, você devia saber a matéria. Eu não sei se estou falando com um senhor professor incrível ou com a turma. Vamos falar de Aristóteles, eu tô com uma colinha aqui do lado, mas eu vou falar mais cara a cara, que é informação e informação. Tá bom, Aristóteles nasceu na Macedônia, que é uma colônia grega. Ele nasceu em 384 a.C. a 322 a.C. também, né, obviamente. Ele foi um importante filósofo grego. Ele teve algumas atuações muito importantes. Bem, ele teve como professor Platão, foi uma das coisas que fez ele ter diferenciais de ideias. Ele, inclusive, ia dar aula na mesma universidade, assim, eu não lembro o termo correto, em que Platão dava aula, inclusive foi onde ele estudou, mas ele não podia, como era de uma colônia, não era um verdadeiro cidadão ateniense. O cara, como era bom, ele pegou e fez a própria escola, porque tá bom. Enfim, ele também foi professor de filosofia, de estratégia, alguma coisa assim, para Alexandre o Grande, então vemos que Aristóteles somente pequeno não tem nada. Aristóteles, vamos falar um pouco. Ele tem silogismo, que é uma base principal de ideia, de afirmações. Ele é formado por 3 sentenças, onde, por exemplo, só para não errar as letras, né? Onde M é P, é a segunda, onde S é M, é a conclusão que S é P. Por exemplo, eu fiz aqui com o professor, que carinho no coração, ó. Todo professor fez faculdade. Ronaldo é um professor. Logo, Ronaldo fez faculdade. Todo professor seria M, faculdade seria P. Ronaldo é S, M é professor novamente. Então, onde S é P, S é Ronaldo e P é a faculdade. Explicamos silogismo, já avançamos bastante. Agora eu quero falar um pouco sobre a metafísica, que inclusive você pode falar alguns pontos em que ele se diferenciou do seu professor Platão. Cara, bacana. Bom, vamos explicar um pouco de Platão para entender onde ele se diferenciava. Platão, ele acreditava em dois mundos, o mundo físico e o mundo sensível. O mundo sensível seria o mundo da alma. O mundo da alma, ele constituiria de verdades absolutas de um ser ideal. Por exemplo, eu vou fazer eu vou fazer cookies. Eu tenho minha forma, por exemplo, de estrela. Esse seria o ideal, que seria a estrela, seria o verdadeiro, que contém a verdade que está no mundo sensível. As estrelas que veriam a partir dessa forma, que teriam pequenas diferenças, elas estariam no mundo físico. Elas seriam parecidas com a forma de estrela, mas elas não seriam exatamente iguais. Alguma cresceu mais, outra deu uma queimadinha, mas elas têm um ideal para seguir. E a verdade está nesse mundo sensível. Como todas as estrelas não sabem, mas teriam que ser como aquela forma. Tá. Como filósofo, Aristóteles pensava em uma ciência superior, uma primeira filosofia, que é a metafísica, né? Que estudaria o ser como ser, ou seja, em sua totalidade, diferenciando-se das outras ciências. A gente tem, por exemplo, a primeira e a segunda substância. A primeira é abstrações, por exemplo, meu gênero, minha idade, são coisas abstratas. Segundo, seria o verdadeiro essência da alma, que aí teria a ver com o meu eu verdadeiro. Que ele estaria junto, por exemplo, Platão vê o corpo e a alma de forma diferente e Aristóteles vê de forma junto. Eu tenho que acelerar um pouquinho, então tá bom. Vamos falar que ele contribuiu para a reunificação da ciência, separação da ciência, que não acontecia. Ele valorizou a observação do meio natural, que era uma coisa muito diferente dos filósofos daquela época. Tá. Ele teve ideias que foram muito utilizadas, como alguns métodos científicos de observação, que depois foram criados mais sofisticados. Temos também o modelo cósmico, que foi refutado no século XVII por Galileu Galilei. Começou a ser refutado por Copérnico, mas depois confirmado por Galileu Galilei. Ele constituía no planeta Terra, no centro do universo. O universo era finito, tudo girava em torno dele e as estrelas eram fixas.
Bem, eu tenho 5 minutos, eu vou só finalizar aqui para não ficar muito extenso. Se tiverem, professor, se não dá para entender alguma coisa, por favor, fale comigo. Se a turma tá vendo isso, vocês deviam saber. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falou!